Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped. Hoje, vocês sabem que o slogan do Papo Ped é Pediatria em Movimento, né? Então, a gente está num lugarzinho diferente. A gente está no avião, como vocês podem perceber. A gente foi convidado pela Nestlé para fazer uma visita na fábrica das fórmulas infantis, né? Então, eu quero aproveitar esse momento e fazer um papo ped com uma gastropediatra sobre a PLV, que tem tudo a ver, né? Com esse clima nosso aqui de curiosidade, a gente quer saber como é que funciona, né? A preparação das fórmulas. E então, quis aproveitar esse momento que nós estamos, né, super em movimento, né? A pediatria está em movimento, literalmente. E vou fazer esse papo ped sem a Má, infelizmente ela não pôde vir. Má, um beijo para você. Estamos sentindo a sua falta. Teremos a nossa membro temporária, que é a doutora Emilene, vai participar. Certo, gente? Então, ela é a Jéssica, eu quero que você se apresenta, fala um pouquinho quem é você, a sua formação. Oi, gente, eu sou a doutora Jéssica, eu sou pediatra, especialista em gastropediatria. Eu sou lá de Goiânia, mas eu moro em Limeira e atendo em Limeira e em Piracicaba, junto com a Renata, junto com a Evilene, junto com a Elisa, com a Marina, todo mundo. E hoje nós escolhemos um tema. A PLV, gente. A PLV. Vocês sabem o que é a PLV? É uma sigla que significa alergia à proteína do leite de vaca. Quais são os sintomas, assim, que as crianças podem ter, né? Até para as mães ficarem de olho. O principal sintoma é fezes com sangue. Mas não é porque ele é o principal que ele sempre está presente. Existem vários outros sintomas que são sintomas que às vezes se confundem com os sintomas que os bebês têm de forma natural, de forma fisiológica. Esse é o problema, né? Por exemplo, muita regurgitação e vômito é um desses sintomas. Muita cólica, dermatite, alterações também de muita tosse, muitas crises de sibilância, de sibilo, de chiado no peito. Então, são sintomas que têm que ser analisados num contexto inteiro, em que o principal é as fezes com sangue, mas que não necessariamente ela está sempre. E tem como a gente diferenciar a cólica do lactente, né? Aquela cólica funcional do lactente, de um quadro de APLV? Nos primeiros 3 meses de vida é mais difícil, porque é justamente aquele momento que você está em investigação. Se aquela cólica, apesar de normal, que não é nada legal, mas que é normal, e se ela tem associado outros sinais de alarme, aí sim a gente pode pensar em APLV e fazer testes com dieta materna ou troca de fórmula, quando é o caso, para depois disso pensar em diagnóstico de APLV, que não é o mais comum. O mais comum é a cólica fisiológica do bebê. As mães, elas confundem muito a PLV e acabam, por conta própria, muitas vezes, chegando em consulta e tirando somente a lactose. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o leite materno que já contém a lactose, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E elas confundem muito isso, né? Explica pra gente a diferença, né, de intolerância à lactose e a PLV, né? Ó, faltou aqui um copo de leite. Imaginem um copo de leite. Tudo bem. Dentro do copo de leite, a gente tem várias coisas, não tem? De conhecimento dos leites também. Tem água, tem proteína, tem gordura, tem cálcio famoso, tem açúcar. O açúcar do leite, um deles, é a lactose. E as proteínas do leite, aí elas já têm uns nomes mais difíceis, a caseína, a alfa e a beta. Então, ao mesmo copo de leite, eu posso ter 2 reações totalmente diferentes. Uma é uma alergia à proteína e outra é uma intolerância ao açúcar.
E para essas duas situações que têm sintomas totalmente diferentes, uma pede uma dieta sem a proteína do leite, que aí tem que tirar exatamente tudo de leite, e outra pede uma dieta apenas sem a lactose, que é muito mais fácil também de ser realizada. Mas uma não é igual a outra, igual a Mi falou. Às vezes as mães pesquisam e falam, eu acho que o meu bebê tem a PLV, e que elas começam uma dieta com leite zero lactose e não muda nada. Outra coisa importante que as mães me perguntam é meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, então ele pode continuar mamando em mim. Mas essa mãe, ela consome leite de vaca. Aí muitas falam também assim, mas eu não tomo leite faz anos. Mas toma um cappuccino, come um queijinho, come um chocolatinho. E aí, por isso que essa mãe que tem essa investigação de alergia à proteína do leite de vaca, ela também precisa fazer a dieta, mesmo que o bebê não esteja tomando fórmula, não esteja tomando outros tipos de leite. Como que é essa dieta da mãe? É uma dieta sem a proteína do leite de vaca. E aí, quando você para pensar, tudo foi leite. Às vezes você pega uma granola e você pensa, não tem leite. Mas você vai lá nos ingredientes e está escrito, pode conter leite. Então, essa mãe, ela precisa de uma nutricionista, ela precisa da gente, pediatra, orientando, mas muitas vezes a gente tem a disponibilidade da nutricionista para ensinar a ver rótulo. Porque é uma mãe que tem que passar um tempo, eu costumo falar assim, vivendo da feira e do açougue, esquecendo dos industrializados, porque os industrializados podem estar contaminados. Sim. Então pede uma dieta saudável e uma dieta mais natural, que vem da terra, as carnes, para poder conseguir ter efetividade. Porque ainda continuando, o protocolo são 2 a 4 semanas sem leite de nada na dieta. Nossa, que difícil, né? Gente, quando a gente pensa, porque assim, não é dieta para emagrecer, né? Não. Você pode no final de semana comer um brigadeiro e você vai continuar emagrecendo. Não pode. Não é fácil. E exige uma dedicação muito grande das mães. E para os casos que essas mães não conseguem, o que é totalmente compreensível, aceitável, nós temos à disposição boas fórmulas infantis totalmente preparadas para atender a criança sem a proteína e fórmulas boas nutricionalmente que vão garantir tudo que aquele bebê precisa nos primeiros meses de vida. E Jéssica, como é que funciona? A gente tem as fórmulas parcialmente hidrolisadas, extensamente hidrolisadas e a fórmula de aminoácidos. E como é que a gente seleciona? Qual que a gente usa para quê? Então, o que é isso? Então, imagina, né, para quem é da gente da medicina, a gente estudou bioquímica, entende bem o que é uma molécula, mas vamos imaginar que a proteína é uma molécula aqui no celular. Eu pego essa proteína e quebro ela de pouquinho, e aí eu vou ter pequenos pedacinhos desse celular, pequenos pedacinhos dessa proteína. É uma fórmula parcialmente hidrolisada, parcialmente quebrada ou extensamente quebrada. Eu quebrei em vários pedacinhos, mas ainda é proteína. A parcialmente é os pedacinhos um pouco maiores e a extensamente pedacinhos menores. né? E a fórmula de aminoácidos é quando eu peguei essa proteína e quebrei ela tanto que ela deixou de ser proteína. Então, quando eu vou para extensamente e parcialmente, eu ainda tenho proteína. E se há uma suspeita forte de alergia ao leite de vaca, eu ainda posso ter sintomas mesmo usando essas fórmulas. Agora, se eu vou direto para uma fórmula de aminoácidos e a minha suspeita é de alergia, com aquela fórmula eu estou totalmente segura de que não vai ter uma contaminação, de que não vai ter uma possibilidade dos sintomas estarem continuando, mesmo em uso de outra fórmula. Qual eu uso? Eu só uso a fórmula de aminoácidos. Se eu fiz a suspeita da PLV, eu não corro o risco dessa criança ter mais tempo com o intestino inflamado por ter uma fórmula com pequenos pedaços. Eu prefiro ir direto
para a fórmula que é a mais segura. Prefiro não, né? Os protocolos mais seguros são esses e os meus chefes também me ensinaram isso e a gente continua fazendo isso. E até quando que a criança vai precisar tomar esse leite? Pro resto da vida? Como que funciona a alergia à proteína? Uma hora melhora? Como que é o segmento? Uma perspectiva alta de 95% dessas crianças vão resolver sozinho não, com a dieta, até os 2 anos de idade. Tem uns 5%, uns 4% que leva isso até os 5 anos e uma porcentagem mínima leva essa alergia para o resto da vida. Ela deixa de ser uma PLV do tipo proctocolite, falando em palavras mais médicas, para ser do tipo uma enteropatia e pode acontecer sim de ter uma parcela que leva isso para frente. E você acha que está havendo hoje em dia muita gente está falando sobre isso, né? Mas você acha que está havendo um super diagnóstico das crianças? Eu mesma vejo muitas crianças com esse diagnóstico, né? Você acha que está havendo um super diagnóstico ou não? Você acha que está aumentando o número de casos? Eu acho que as duas coisas. Eu acho. Primeiro, eu acredito que está se aumentando o número de casos por conta do contexto social e alimentar que a gente vive. A nossa alimentação é uma alimentação à base de industrializados, à base de conservantes. Nós estávamos agora há pouco você me contando de um chá que não tem conservantes, estabilizantes, mas quase tudo tem. Está escrito que é natural, que é integral, mas não é. Então a gente vem da geração das nossas mães para a nossa, gerando crianças dentro do nosso ventre, mas um ventre e um intestino que estão cada vez mais prejudicados. Mesmo quando a gente escolhe uma maçã no supermercado. Nossa! O morango. Tem morango o ano inteiro no supermercado. Hoje em dia. Mas o morango não dá. Então aquele morango, você acha que nós estamos comendo uma coisa saudável hoje no café da manhã? Ele tá cheio de agrotóxicos. Então eu acho sim que o nosso processo, das nossas cadeias de reações alérgicas, ele está mais exacerbado e um dos fatores é a nossa qualidade da alimentação. Então eu acredito que sim. E outra coisa de super diagnóstico. A gente tem cada vez mais profissionais preparados para dar um diagnóstico desse. Que antes não tinha. Antes essa criança ia ter evacuações com sangue, ia desidratar e às vezes ia evoluir para uma fatalidade. Ou alguém ia falar assim, dá leite de cabra para esse menino. Sim. Leite de e às soja. vezes ia pra frente, leite de soja. E é uma criança que evoluía com uma pobreza nutricional por conta dessas outras bebidas lácteas. Mas hoje a gente tem essa possibilidade. A gente tem o acesso à fórmula. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer, a gente pode pesquisar depois. Se não me engano, é São Paulo e Paraná ou Santa Catarina, que são os únicos 3 estados no país que o Sistema Único de Saúde fornece no alto tanto a fórmula de custo. aminoácido quanto extensamente. Eu gosto muito de reforçar isso para as mães para aproveitarem esse benefício, porque quando eu converso com as minhas amigas de Goiás, lá não tem. Se eu não me engano, são os 4 estados no Brasil que fornecem. E a gente até os 2 anos de idade. Então, assim, a gente tem a possibilidade de mais diagnóstico por ter mais profissionais preparados e mais qualidade de vida para essas crianças. Mas a gente entra numa coisa que eu acho que foi o que você realmente perguntou. O diagnóstico errado. Que também... Ninguém aguenta mais passar os 3 meses de cólica, disquesia e refluxo fisiológico do bebê. A mãe demanda muito, a gente também vai ficando sem ter o que fazer, aí vou tentar uma alternativa e dar uma fórmula de aminoácidos. E às vezes esse bebê melhora, porque essa fórmula ela tem uma digestibilidade muito melhor, tanto que nas UTIs neonatais usa muito. E esse bebê às vezes ele tem uma melhora não pela fórmula, mas pela sua digestão um pouco melhor. E porque aí o protocolo tem 2 a 4 semanas, ou seja, 1 mês. Aí nisso passa 1 mês. E nisso a criança ganha, já cresce, ela melhora aquela imaturidade intestinal e melhora. E às vezes, se não tiver aquele momento de teste de provocação,
que precisa, ele leva esse diagnóstico para frente, uma coisa que vai restringir muito ele com 1 ano de idade, principalmente no aniversário de 1 ano de idade. Sim. E aí a gente tem erros diagnósticos ou excessos. Isso acontece muito. Eu acho que eu mais dou diagnóstico de normalidade do que de APLV no consultório. Chega para mim para eu avaliar se eu acho que é ou não. A maioria às vezes não é. Sim. Você tem algum exame que a gente pode fazer para fazer esse diagnóstico? O diagnóstico da PLV é assim: 2 a 4 semanas sem a proteína do leite na dieta, tanto do bebê quanto na dieta materna. Passou essas 2, 4 semanas, os sintomas estabilizaram, melhoraram, eu faço um teste de provocação. Se tá no seio materno, a mãe se alimenta com leite de vaca. Se tá na fórmula, a gente dá uma fórmula infantil normal, comum. E vê se os sintomas voltam. Doutora, é o que eu mais escuto assim, mas é uma sessão de tortura, então, né? Porque a minha criança estava ruim, ela melhorou. Eu vou fazer ficar ruim de novo? É isso. Se você não fizer isso, você não vai pra frente. E você pede para fazer isso no consultório ou a mãe vai fazer isso em casa? Vai passar pela sessão de tortura na casa dela? Alguns casos de reações muito graves, o teste de provocação precisa ser supervisionado. Sim. Mas na maioria dos quadros, esse teste é em casa até porque ele não é toma e tem reação. Ele Sim, tem um demora. efeito ali, às vezes, de 48 horas, 1 semana, para ter alguma reação. Oi, gente. A gente fez um lanchinho. Confesso que eu não comi porque senão vou ficar com o dente sujo, tá? Mas vamos voltar aqui no nosso papo, no nosso aulão sobre a PLV com a doutora Jéssica. Incrível, Jéssica, que assunto interessante. Tô aprendendo muito, muito. Eu acho que são as minhas consultas mais extensas, porque exige uma orientação muito grande para a mãe entender o que está acontecendo e conseguir seguir. Imagina, a gente estava falando, né, da grande diversidade de sintomas que tem, né, a PLV. Então, assim, a criança às vezes tem uma diarreia com sangue, mas assim, às vezes ela tem uma apresentação de pele, às vezes ela tem refluxo, cólica. Enfim, a mãe, eu acredito que ela fique um pouco perdida, né, nesse mundo de sintomas, achando às vezes que pode ter uma PLV, né, que a criança pode ter, né? Então, assim, eu queria que você me contasse pra gente como que funciona essa questão do diagnóstico, o que que é grave, o que que não é, o que que a mãe precisa se preocupar, né? E se existe algum exame específico para diferenciar esses quadros mais graves? A primeira coisa que o diagnóstico é aquele protocolo que a gente falou, 2 a 4 semanas. Esse é o diagnóstico de APLV. Mas a gente pode se beneficiar de alguns outros exames. Para explicar melhor, de uma forma bem simples, nós temos basicamente 2 tipos de reação alérgica. Uma é a IgE mediada, que é famosa. Come camarão, come amendoim. Então, Incha tudo, olho, boca, orelha, fica com aquela aquelas urticária. placas vermelhas no corpo. Isso é uma reação alérgica IgE mediada imediata. Eu tive contato com um alérgeno e eu tenho uma reação. A PLV a maioria das APLVs é uma reação alérgica não IgE mediada. Então não é aquele negócio do o bebê nasceu, mamou na mãe que tomou um cappuccino ontem e vai ter sintoma, não. É a longo prazo. Às vezes vai ter sintomas perto do 2º ou 3º mês de vida. E isso confunde muito, né, Mi? Porque aí a mãe fica assim, mas eu tô amamentando desde que nasceu, por que só agora tem isso? E esses exames, então, muitas vezes os pacientes chegam com essa hipótese, porque o médico falou que era PLV, mas também pediu o exame de IgE e veio negativo. Aí eu tenho sintoma de PLV, eu tenho exame negativo, mas esse exame, ele não tem nenhum significado clínico naquele momento do diagnóstico. Ele pode até ser um grande auxiliar no momento de exposição da proteína do leite, depois de 1 ano de idade, para eu garantir que nós não vamos ter outras reações graves. Então, nesse momento, o exame de alergia ele não vai se beneficiar. Isso que a Jéssica falou muito importante, né? Plenamente, muitas vezes as mães acham que o diagnóstico é a base. Não
complementar do exame de sangue ou qualquer outro tipo de exame. A gente não trata exame, a gente trata a criança, os sintomas, os sinais que as crianças dão são muito mais importantes do que qualquer exame que a gente traz. O exame corrobora, é um complementar de todo o diagnóstico que a gente já está pensando. A hipótese diagnóstica, diante das informações que as mães nos trazem, né, para que a gente possa pedir um exame que possa corroborar com isso. E quando negativo, quer dizer que não tem aquilo, porque a criança tem aquilo. Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes eles trazem os exames, né, procurando, ai meu Deus, não é. Não, não é assim. Isso é importante. Muito exame. Que exame que eu faço para PPV? Como na maioria dos casos em medicina, né? A maioria dos casos a gente acaba seguindo sempre pela clínica, né? Sempre pelos sintomas do paciente, né? Os exames, eles só ajudam a gente, né? Às vezes, mas na maior parte dos casos é por sintomas clínicos mesmo. Então, o quanto que é importante, né? A gente não querer fazer o diagnóstico. É muito incomum hoje em dia, né? Com o Google, com o ChatGPT, né? Muitas mães acabam chegando já na consulta, né? No meu caso, que eu trabalho com desenvolvimento, já chegam falando que o filho tem autismo, e não é assim, né? Porque viu no ChatGPT, porque coloca o sintoma. Eu acredito que isso deva acontecer com você também, né? Às vezes já chega até com o exame, porque o laboratório faz, né? Principalmente na via particular, faz sem o pedido médico. E às vezes a mãe já chega com o exame porque o chat diz que o exame ia ajudar. Mas é isso, assim, a gente é ser humano. Eu também, de vez em quando eu sinto umas coisas, eu falo, vou no médico pedir um exame pra eu ver. Imagina pro filho da gente. E esse filho, ele tá, geralmente, um pouco é um bebê de menos de mês, você abre a fralda e você cai pra trás. Então, é compreensível. Sim, completamente. Esse desespero. E essa, não tem um exame nem de cocô pra gente ver. Infelizmente, não. Já que o diagnóstico é clínico, esse é o principal momento de ter um bom pediatra ou um bom gastropediatra. Você precisa confiar no que aquele profissional está falando. Você confiar, você tem que ter feito uma consulta pré-natal, você tem que conhecer o profissional, você tem que ter contato. Então, e aí a gente volta para a medicina de base, que é exame físico, conversa, entender e fazer as coisas darem certo. Conta esse diagnóstico e como que você empodera a mãe, como que você lida com a ansiedade dela. Eu acredito que ela deva chegar para você com muitas dúvidas, com muita angústia, porque o tratamento do filho, muitas vezes, principalmente dos pequenininhos, depende diretamente da mãe, né, da dieta dela, né? Mas acho que não é só a dieta, né? O como que ela vai lidar com esse bebê, né? O quanto que ela tá ansiosa, né? Tudo isso eu acho que influencia muito. Então, como é que você faz esse trabalho, essa abordagem com as mães? É uma abordagem difícil, né? Que vai muito do perfil de cada mãe, mas é assim, você tem um bebê esperando que ele não vai ter nada. Vai ser o script comum, e a gente sabe que nem sempre é assim. E mexer com dieta, a gente sabe o quanto as nossas emoções estão relacionadas à nossa alimentação. Muito. Então eu começo para a mãe falando isso. Quanto é importante para você comer algumas coisas. Porque assim, sem leite eu fico. Você fica? Você gosta de leite? Você já não fica sem leite. Mas assim, eu já não fico sem um pudim. Hoje, sem ser mãe. Então, para aquela mãe, o quanto alguma refeição é importante para ela e o quanto essa refeição mexe com o estado mental dela. Por quê? Adianta eu restringir essa mãe de tudo. E aí ela não come nada. Ela fica nervosa. O seio materno nem produz o leite que precisava produzir. Não, o que a gente mais quer na vida é uma mãe feliz e tranquila com o seu bebê. Acima de tudo. Muita coisa que desencadeia. Aquilo que elas estão falando é totalmente, extremamente importante. Isso desencadeia muitas outras coisas. Né? A gente está lidando com emoções.
Então vamos supor que uma mãe goste muito de leite ou derivados do leite. E aí ela tem que fazer essa dieta de exclusão total. E aí, isso mexe muito no emocional dela. Ela vai acabar aumentando o quê? O nível de cortisol. Uma mãe estressada, num pico de puerpério, no qual a gente pode até corroborar com uma depressão pós-parto. Você sabia disso? Então, olha como a gente tem que ter Estamos profissional. atravessando áreas de instabilidade, por favor, permaneçam sentados, conscientes, afivelados. Então a gente vai parar um pouquinho. Gente, eu e a Jéssica, a gente morre de medo de voar, tá? Então a gente vai fazer tudo conforme manda o script, tá bom, gente? A gente vai rezar aqui um pouquinho, passar por uma aula de turbulência. Daqui a pouco a gente volta, tá? Oi, pessoal, a gente chegou, né? Depois de muito suor frio, muita reza. Estamos aqui em Araçatuba, graças a Deus, né? Eu queria que a Jéssica só continuasse falando rapidinho, que ela estava falando das mães, e eu acho que é muito importante para as mães, né? Saberem como que a gente consegue empoderar as mães, né? Como que a gente orienta corretamente para que ela faça as coisas com calma, tenha calma, né? Diante de um diagnóstico de APLV. Eu acho que é aquilo, né? Ter um bom profissional ao seu lado que vai te orientar o que realmente precisa, porque às vezes eu chego mães restringindo soja, peixe, ovo, e aí sim, não tem como sobreviver, né? A dieta fica muito restrita. E o principal que eu costumo falar para dar força é por um tempo. O que é 6 meses, 1 ano ou até 2 na vida toda? Então, é por um tempo fazer uma restrição que vai garantir que o seu filho desenvolva, principalmente a saúde intestinal, de uma forma mais ampla e assim conseguir passar por esse processo, que não é fácil, e apoiar. Isso. E também entender. Estar Se próximo, estar né? próximo. E é uma coisa que mexe com toda a família, né? É a consulta que eu peço para na próxima vir o pai, vir a avó, porque todo mundo tem que entrar nesse apoio. Total. Jéssica, obrigada. Foi muito legal, gente. O Papo Pede tá ficando famoso, né? Tá ficando chique e famoso. É isso aí. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. Fez o voo ser mais tranquilo. Foi mais tranquilo, passou mais rápido. Quer dar um tchau aí? Faz um tchau em mim. Tchau, mães do Papo Pede. Oi, pessoal do Papo Pede, tudo bem com vocês? Bom, a gente tá muito bem aqui. Vamos mostrar. Onde nós estamos, doutora Milene? Olha onde nós estamos, gente. Oi! Nós estamos no sentido muito lisonjeado em poder levar informação de verdade do centro da empresa Nestlé para vocês, porque nem toda mãe consegue o aleitamento materno, a amamentação, e a gente precisa saber o que indicar realmente para as nossas crianças, para as nossas famílias com propriedade. E é isso que a gente veio fazer aqui. Nós fomos convidadas pela Nestlé para estar na fábrica de fórmulas infantis e saber o que realmente eles fazem com tanta maestria e levar para vocês com segurança, né, Rê? Isso aí. Nós vamos tentar mostrar o máximo de imagens que nós conseguimos, mas já fiquei sabendo que lá dentro eles vão vetar nossas filmagens. Mas aí eu conto para vocês, tá bom? Tudo que puder mostrar, eu vou mostrar para vocês. Né? Oi, gente, olha a quantidade de produtos da Nestlé. A gente entrou numa antessala aqui, que ainda não é lá dentro da fábrica. Como eu falei, eu acho que a gente não vai poder mostrar. Mas olha que legal, eles colocaram quase todos os produtos que eles fabricam aqui pra gente ver. Só que eu não Nossa, gente, quem é mãe aí sabe a fortuna que tem aqui, né, gente? Olha, cada latinha dessa, né? Quem tem filho sabe. No preço. Olha que legal. E aí, achei legal que eles colocaram as latas antigas. Olha que legal, gente. Estogênio é antigo, hein?
Olha só ali a menina. Vocês conseguem ver o caminho? Ó, 1960 já tinha Nestlogênio. E ele era um leite em pó modificado. Ó que legal. Semi-desnatado e açucarado. Especial para ela. Açucarado, olha que legal. Falei, faz sentido, né? Ai, Mas ai. pode ser outro setor, E aqui né? as latas um pouco mais Totalmente novas. separado, porque realmente não pode nem ter o risco de contaminação. Uma lata que tem a contaminação, 1991. processo. Nestlogênio leite em pó no Se ferro. mandar analisar, Que bom, né? Que a gente vai evoluir. hoje em Né? dia não. Olha que legal. 1982, 1964. Olha que legal. A gente vai voltar com a feira, né? Ah, sim. Eles enriqueciam com B1. Ah, tá. Sim. O leite tinha maltose, destrina, né? Açúcar. Engraçado, né? As coisas mudaram. Já né? pode entrar lá? Ainda bem. Já quer entrar? Vou mostrar mais pra vocês. Olá, pessoal! Ó, o volume agora não vai ficar tão bom o som assim, porque a gente não pode usar o microfone. Não pode. Mas a gente tá aqui, ó, já a doutora Jéssica, linda. Doutora Emilene, linda também. Vocês já sabem que eu gosto de moda. Olha o meu punho. Meu punho é um Nossa, punho chiquérrima. Olha a minha Ó bola. a bota tratorada, ó. Minha também. Linda. Vamos ver, pessoal. O pessoal que falou que a gente pode levar o celular, mas temos que fazer algumas filmagens discretas, tá bom? Então vamos ver o que vai dar, né? Pra mostrar. Cabelo. Ai, Jesus. Põe o cabelo pra dentro. Limpador de bota. A gente atravessa aí, já está as botas. E aí depois ainda tem a lavagem das mãos. Super rigoroso. Então aqui eles misturam os produtos, ADH, vitaminas, e aqui o evaporador, olha que legal, super alto. Pessoal, tudo automatizado, olha que legal. E ali ele está pulverizando, e aquela névoa ali em volta, parece Aí pessoal, agora a gente vai descer pro calor. Menino, como faz calor aqui. Meu Deus do céu. Que legal, pessoal. Timeline da produção dos produtos, ó. Muito legal, pessoal. A lataria. As latras, que legal. Elas são feitas aqui também. Todas as embalagens são feitas aqui. Ó, demais, né? Muito legal. Olha que legal, pessoal. Muito legal, né? As latas. Olha o tamanho da parte das embalagens. Muito legal. Olha, pessoal, olha o tamanho. Essa é só a parte de lataria. Olha que legal. Olha que legal. E aí, quem tem filho pequeno conhece essas colherzinhas? Tá preparando a degustação. Tem uma máquina que as mães compram fora do Brasil, que você só coloca a marca e o nome e ela faz a diluição conforme o rótulo. Então, sem
sensitivo metálico. Oi, gente. A gente fez agora degustação, ó. Tá vendo os leitinhos aqui, ó? Olha, vou experimentar um bom palatável, né? Ó, esse não sensitivo, achei legal. Isso é gostoso. Aí a gente faz assim, ó. É bom. Por ser uma fórmula infantil, pessoal, que a gente tem que colocar que tem ARI-DHA, tem prebióticos, nucleotídeos, normalmente essas coisas não deixam o gosto muito bom, mas é bom. Acho que com o passar do tempo, as fórmulas estão mais palatáveis. Quando eu me formei, elas não eram muito não, agora estão melhores. Oi, gente! Estamos terminando a nossa visita, que foi muito especial, aqui na fábrica da Nestlé Araçatuba. Vou falar minha impressão, tá? Muito rigor, né? Se eu pudesse resumir numa palavra, é um negócio que é cheio de processo, tudo muito rigoroso. A higiene, o controle de qualidade, cada processo é muito visto, é muito estudado. Nossa, gente, muito incrível. Espaços gigantes com pouquíssimos funcionários, né? Tudo muito automatizado. Tecnologia. Né? O que você achou, Emi? O que mais? Eu achei surpreendente, na verdade, porque assim, as pessoas recebem muitas informações. E hoje em dia, muitas coisas que nos chegam pela internet não são coisas confiáveis, né? E muitas vezes os pais têm dúvidas de que leite dar, de qual será o melhor para o filho. Será que eu estou dando uma qualidade boa, né? Para que meu filho se desenvolva bem, tenha bons nutrientes. E eu achei que foi maravilhoso termos vindo nessa fábrica. A gente aprendeu muito, né? Descobrimos A gente muitas chega aqui e coisas. vê que não é só uma lata, né? Com um pozinho dentro. Muita A gente já tecnologia. sabia que era muito mais Sim. que isso, mas aqui a gente viu, né? Ver para crer que realmente é um produto de uma qualidade incrível. Muito legal. De sabor bom, viu? Porque a gente fez degustação de fórmula também. Não gostou? Eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei do creme de leite das Arábias. Creme de leite das Arábias. Aqui não tem. Gente, vai começar ali. Obrigada, gente. Curta a gente, dê o like e siga a gente, tá bom? Beijo.